Escrevendo aos crentes de Éfeso, Paulo fez a seguinte exortação: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Efésios 4, 25. A maioria de nós, irmãos, já foi prejudicado em algum momento por algum mentiroso. Pode ter sido na compra de um veículo, na compra de um imóvel ou de algum outro objeto. Algumas pessoas receberam propostas de emprego, mas depois, já trabalhando, descobriram que o local de trabalho e o salário era inferior àquilo que foi prometido. Outros compraram pela internet, mas quando abriram o pacote, ficaram decepcionados. A mentira pode estar fazendo parte da nossa vida como cristãos. Quando marcamos o casamento para as 18 horas, mas só chegamos às 18h50. Tem gente que acha isso chique, mas não é chique, é feio. É falta de respeito com os convidados, com os padrinhos, com os profissionais, além de ser uma mentira. A mentira também pode estar presente no dia a dia quando nós marcamos no envelope de dízimo R$100, mas o nosso salário é 1.400. Pode aparecer também quando preenchemos um formulário, ou precisamos criar um currículo e então enriquecemos o nosso currículo, mas fazendo isso empobrecemos o nosso caráter e, infelizmente, o nosso testemunho como cristão. Às vezes somos tentados a pensar que uma mentira não faz mal a ninguém, que é melhor mentir do que ofender um amigo. Ou então pensamos mesmo que a verdade é dura demais para se aguentar. Mas nós precisamos nos perguntar, irmãos, por que não confiamos nas autoridades? Veja esse momento, uma pandemia sendo diariamente noticiada pela televisão, jornais, redes sociais, e ainda assim estamos divididos. Alguns dizem que morrerão milhões por causa do vírus. Outros dizem que morrerão milhões por causa do desemprego e da fome. Há quem acredite que os políticos do Brasil amam o povo e estão ordenando o fechamento do comércio, das igrejas, das academias, das fábricas, das escolas, para proteger o cidadão, promover o famoso achatamento da curva e dar tempo para que as autoridades se organizem para acolher os que foram infectados pela doença. Já outros acreditam que os políticos do Brasil amam dinheiro e querem quebrar a economia para poderem comprar sem licitação, uma porteira escancarada para a corrupção e ainda por cima para meterem a mão em recursos da União, num claro propósito de desestabilizar o governo e levar a esquerda outra vez ao poder. Uma vez que a saúde e a preservação da economia interessam a maioria de nós, não deveríamos ter confiança para obedecer uma instrução num momento assim tão crítico? Contudo, o histórico mentiroso da maioria dos políticos, fazendo promessas nunca realizadas, as beiradas, as propinas, os subornos, a corrupção deslavada, as bandeiras levantadas por algumas autoridades da saúde, bandeiras como o aborto. Agora mesmo, nesses dias, o diretor da Organização Mundial da Saúde diz que o aborto é fundamental no combate ao coronavírus. Autoridades que defendem a mudança de sexo em crianças e adolescentes sem o consentimento dos pais.
a defesa da ideologia de gênero nas escolas, é um ensinamento que é totalmente contrário à ciência, não tem embasamento científico nenhum. Todas essas práticas levaram as pessoas a olharem com suspeita quem deveria zelar pelo bem e pela segurança da população. Por que nos dividimos entre Moro e Bolsonaro? Tivemos agora o rompimento, o rompimento entre o ministro da Justiça e o presidente da República, um divórcio que estremeceu algumas convicções e fortaleceu muitas outras. Quem ouviu o discurso de um e o discurso do outro pode ter sido levado a pensar que eles falavam de um outro país, de uma outra situação, de assuntos distintos e não da mesma relação conjunta que eles realizavam até o dia anterior da ruptura. Quem estará mentindo? Uma vez que os discursos foram contraditórios, não é possível pensar que os dois falaram a verdade. A história trará à tona a verdade, mas até lá o Brasil já terá sido muito prejudicado. O Brasil, que já foi tão saqueado inúmeras vezes, traído, logrado, sequestrado, uma nação mergulhada em mensalinhos, mensalões, petrolões, propinas, beiradas, abandono à corrupção. Uma parte significativa dos nossos políticos não é patriota, nem nacionalista, nem pensa no Brasil, nos brasileiros. Tudo que lhes interessa é o dinheiro e tudo que o dinheiro permite. Agora, quando vemos numa equipe que ainda não foi condenada na justiça e vemos esses rachas por interesses egoístas e inomináveis, nos entristecemos por saber que podem comprometer, sim, o futuro desta nação tão querida. Mas onde está a verdade em tudo que ouvimos? Por que duvidamos dos noticiários? Quando assistimos um telejornal e suportamos os comerciais, ou lemos um jornal e temos que pagar para ele, não deveríamos acreditar no que vemos, lemos, ouvimos? Então, por que duvidamos dessas pessoas que ficaram anos numa faculdade de jornalismo e dedicam suas vidas exclusivamente em tornar as notícias conhecidas? Não deveríamos esperar respeito e verdade de quem recebe o nosso tempo? É que as notícias fabricadas, o viés político dos comentaristas, o financiamento dos jornais, os motivos ocultos, contaminaram os veículos de comunicação e o que restou foi uma caricatura mal desenhada ainda por cima de um instrumento que deveria servir apenas para informar, mas que pretende formar, moldar, alienar, subjugar e deturpar a mente e os costumes dos ouvintes. Por que muitas pessoas não creem no Evangelho? O Evangelho é o conjunto das boas novas de Deus, ou seja, boas notícias. No Evangelho temos o anúncio do perdão dos pecados, da cura das enfermidades, da bênção de Deus sobre a família, o cuidado de Deus sobre o casal, as promessas de Deus para os filhos, a proteção de Deus para a cidade, para a nação, as promessas da presença de Jesus todo dia e a vida futura na glória de Deus. Mesmo assim, muitas pessoas não creem no Evangelho. O apóstolo João esclareceu que aquele que diz eu conheço a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. 1 João 2, versículo 4. O cristão que escandaliza é mentiroso. Diz conhecer a Jesus,
mas a sua vida não confirma isso. Por causa dos escândalos, muitos deixam de acreditar no Evangelho. João ainda prossegue dizendo: se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece seu irmão, é mentiroso, pois quem ama seu irmão, ou melhor, quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? 1 João 4, versículo 20. Quando um cristão se utiliza das redes sociais para atacar os pastores da TV ou crentes de outras denominações, ele se presta à mentira. Ele diz amar a Deus, mas odeia as demais pessoas a quem Deus ama. Infelizmente, quem mais ataca os pastores da TV não são os ímpios nem os ateus, mas pessoas que se dizem cristãs. Gente que nunca distribuiu folheto evangelístico na própria quadra onde mora, mas pensa que pode denegrir o ministério dos evangelistas, cujos programas televisivos cobrem as Américas, a Europa, a África, o Oriente Médio, a Ásia, a Oceania. Há quem se orgulhe de o Brasil ser um país cristão. Alguns dizem que somos mais de 86% de cristãos em nossa nação. Outros ainda apontam indicadores de como o número dos evangélicos é crescente dia a dia. Somos um país cada vez mais evangélico. Mas deveríamos nos orgulhar ou deveríamos nos envergonhar disso? O alto percentual de cristãos e o crescimento diário dos evangélicos tornou o Brasil menos corrupto, menos injusto, mais confiável e seguro? A quem interessa a mentira? Uma vez que a mentira traz tantos prejuízos, precisamos nos fazer essa pergunta: a quem interessa a mentira? O Senhor Jesus, falando a um grupo de pessoas, ele disse assim: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer-lhe os desejos, porque ele é vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8, 44. Bem, aqui nós temos uma declaração que faz muitas revelações. O pai da mentira é o diabo. Nele não há verdade. A mentira pertence a Satanás. Quando pensamos nessas coisas, entendemos que o mentiroso abre mão da paternidade divina para se sujeitar à paternidade de Satanás, agindo no ambiente que pertence a Satanás, o ambiente da mentira. Não é à toa que a mentira causa tantos prejuízos. Ocorre que a mentira não é apenas uma falha moral ou uma decisão intelectual equivocada. Ela é também fortalecida por um espírito, Satanás. Como devemos enxergar o mentiroso? Muitas vezes, o mentiroso é visto como alguém engraçado, uma pessoa sobre quem se faz piada. A mentira, frequentemente, é um recurso nos programas de comédia e, para nossa vergonha, muitos brasileiros dedicam um dia do ano à mentira, como um culto, uma homenagem, um memorial. Sendo uma nação majoritariamente cristã, com um constante crescimento dos evangélicos, não deveríamos estar envergonhados? Não deveríamos nos revoltar com isso? Ora, um dia dedicado à mentira, quando cristãos fazem piadas mentirosas, enviam áudios contendo mentira,
compartilham flyers com mentiras para homenagear o pai da mentira? Isso é coisa de uma nação cristã? Mas não se engane, a palavra de Deus não compartilha desse pensamento. A palavra de Deus não qualifica a mentira como coisa sem importância, nem conceitua o mentiroso como um simples pecador. Na verdade, as Escrituras qualificam o mentiroso no mesmo nível que os tímidos, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras. Você pode consultar isso em Apocalipse 21:8 e 22:15. O mentiroso não será inscrito no livro da vida. O mentiroso não entrará na cidade santa. Apocalipse 22:15 e 21, versículo 27. Não se iluda. O mentiroso não tem parte no reino de Deus e do seu Cristo. Tendo falado contra a mentira, nós precisamos fazer uma pergunta: o que é a verdade? Pilatos fez esta pergunta. Ele perguntou diretamente ao Senhor Jesus: que é a verdade? João 18, verso 38. Há quem espere encontrar a resposta a essa pergunta na filosofia, nos escritos sobre ética, moral. Contudo, assim como muitos duvidam do Evangelho pelo testemunho dos maus, assim é possível duvidar da filosofia e suas congêneres quando se considera a vida dos filósofos, sua conduta, as coisas que defendem e o que condenam. Entretanto, quando se olha para Jesus, encontra-se uma pessoa cuja ética se afinava perfeitamente com o seu discurso. Alguém que deu mostras de integridade, de fidelidade, de justiça, retidão. Diferente da mentira cujo espírito sustentador é Satanás, a verdade tem outro espírito que a sustenta e fortalece. O Senhor Jesus disse que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. João 16:13. O sustentador da verdade é o Espírito Santo. Mais que isso, o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. E ainda mais que nos guiar à verdade, Ele nos guiará na verdade. A sua maneira de guiar não é unicamente exterior, mas especialmente interior. Sua presença iluminará nossa mente e assim nossa ética e moral serão orientadas por Ele. O Senhor Jesus também esclareceu que a palavra de Deus é a verdade. João 17:17. Você encontrará teólogos, filósofos e até professores de escola bíblica questionando se as Escrituras contêm palavras de Deus em palavras divinas, se tem palavras de Deus em palavras humanas, se tem palavras humanas em palavras de Deus, ou se são somente palavras humanas em palavras de homens. Jesus resolve essa questão plena e satisfatoriamente. Ele declara, ele está falando com o próprio Pai: a tua palavra é a verdade. Qual então a exortação para o cristão? Diante disso, qual o caminho a seguir? Uma vez que a mentira é gerada pelo diabo e que a verdade é gerada e sustentada por Deus, como devemos agir? Paulo exorta dizendo: deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Efésios 4:25. Queridos irmãos, meus amigos, a nossa nação não será curada pelos políticos, nem pelos cientistas, nem pelos filósofos, ou quem quer que você
considere algum tipo de autoridade. O papel de sal e luz foi entregue à igreja. Quando a igreja recuperar o seu sabor, quando a luz brilhar na escuridão, toda a nossa terra será curada. Mas para isso é preciso abandonar práticas antigas. A palavra de Deus nos exorta dizendo: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma massa nova, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. A alusão ao fermento, à massa e ao cordeiro pascal nos remetem ao dia da libertação de Israel. O Senhor havia ordenado que Israel celebrasse a Páscoa todo dia 15 de Nisan, porque disse: este vos será o primeiro dia do princípio dos meses. Ou seja, a vossa vida deverá ser contada a partir do dia que vos libertei. Essa é uma nova vida. A palavra Páscoa significa passagem. É quando Deus passa. A passagem de Deus traz libertação que conduz a uma nova vida. Você pode estudar sobre isso em Êxodo capítulo 12. Naquela noite no Egito, quando o faraó viu que seu próprio filho tinha sido morto, lançou Israel para fora das suas terras. Muitas mulheres tinham a massa preparada para assar o pão, mas não tiveram tempo. Então elas levaram a massa amarrada em lençóis. Assim, no outro dia poderiam assar aquela massa sobre alguma pedra no deserto, mesmo sem ter sido fermentada. Para lembrar dessa ação poderosa e imediata de Deus, a cada ano, na celebração da Páscoa, Israel deveria comer ervas amargosas para lembrar da dura servidão no Egito. Também deveria comer um cordeiro que aponta para Cristo e cujo sangue foi usado para pintar a verga da porta das casas daqueles que creram na palavra de Deus. E juntamente com isso comeriam pães asmos, pães sem fermento, para lembrar da velocidade com que tiveram que sair, não dando tempo para que a massa levedasse. Entretanto, é mais que isso. Antigamente, quando uma pessoa não podia ir ao mercado como hoje, e comprar 40 gramas de fermento biológico para fazer pão, ou então levar para casa uma latinha de fermento químico, o processo do fabrico do pão era diferente. Aquela senhora que faria o seu pão na casa nova, que faria o seu pão pela primeira vez, ela amassava a sua massa de farinha, de trigo, água, um pouco de açúcar, de sal, azeite, e deixava para descansar, cobria com um pano e tinha que esperar várias horas para que a massa crescesse. Exatamente. Mesmo sem fermento, a massa vai crescer, mas vai demorar muitas horas. É que depois de amassada, micro-organismos começam a se alimentar do amido do milho. E esse processo dá origem a gás carbônico e alcoóis dentro da massa, fazendo com que ela cresça. Enquanto o pão é assado, esse gás carbônico e os alcoóis são liberados, mas aí a massa já ganhou aquela textura fofa, macia, que tanto nos agrada. Contudo, antes de colocar para assar, aquela dona de casa tirava um pedaço dessa massa já levedada e reservava. Assim, na próxima vez que fosse fazer pão, misturava essa massa velha à massa nova, o que acelerava o processo de fermentação, e ela ganhava tempo. Então, quando Deus disse: comereis pães ázimos, estava dizendo também: nada levareis da velha vida
para a nova vida que eu criei para vocês. Por isso Paulo exortou: alimpai-vos do fermento velho para que sejais uma massa nova. Quer dizer, abandone as práticas da vida velha. Jesus tem uma nova vida para você. Não traga massa velha para a massa nova criada em Cristo Jesus. Eu gostaria de dizer que a conversão significa o abandono imediato de todos os vícios, a ruptura com todo tipo de pecado, a adoção completa da mente de Cristo. Mas muitas vezes não é assim que acontece. O cristão ele vai sendo transformado aos poucos, liberto gradativamente, mudado conforme o propósito e o tempo de Deus. Mas neste dia, que se chama hoje, a exortação é sobre a mentira. Se até este dia você tem convivido pacificamente com a mentira, essa é uma oportunidade maravilhosa de se despedir dela. Abandone a mentira e abrace a verdade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade. Somente quando a igreja for verdadeiramente sal e luz, nossa nação será limpa da corrupção, da injustiça e do erro. Então poderemos orar com muito mais fé: venha o teu reino.